Repita junto comigo. Assuma o controle da sua vida. Então, vamos lá. Fala, eu assumo o controle da minha vida. Assume mesmo? Amém. Espero que sim, né? Amém? Assume? É isso. E eu quero que a gente realmente esteja atento, porque, como o pastor falou desde domingo, essa palavra é uma palavra, essa série é uma série que tem, não por ser a série, mas a palavra do Senhor, ela tem o poder de mudar a nossa vida. E eu quero que, com base naquilo que nós iremos falar e entender nessa noite, que você esteja realmente, como naquele primeiro louvor que nós ministramos, com os seus ouvidos abertos, com os seus sentidos abertos, para que você possa receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem preparado para você nessa noite. Amém? Então eu quero já começar lendo Efésios 4, do versículo 22 ao 24. Que diz assim: livrem-se de toda a sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém? Não existe libertação do engano se não for pelo reconhecimento e pela aceitação da verdade. Porque quantas vezes nós estamos enganados e nós permaneceremos enganados se nós não reconhecermos a verdade? É aquela coisa, não sei se vocês já passaram por uma situação onde existe uma questão e você acredita fielmente que aquela versão, aquele conhecimento dos fatos que você tem, aquilo é a verdade, aquela é a verdade. Até alguém chegar em você, te mostrar um outro lado, e talvez você se depare com a verdadeira verdade. E aí você se depara com um lado da história que você não sabia e que quando você vai descobrir, aquilo é a verdade. Então, não existe libertação do engano se não for pelo reconhecimento e aceitação, porque você precisa reconhecer que aquilo é a verdade, aceitar que aquilo é a verdade, para que então você saia do engano. Essa é a palavra de Deus na minha e na sua vida. Nós precisamos reconhecer e aceitar que ela é a verdade sobre a nossa vida. E o propósito do inimigo é levar a nossa vida, a nossa vontade, de volta a um cativeiro. E junto com a nossa vontade, nossa vida. Então nós passamos a ser, vamos dizer assim, recapturados por Satanás. Porque nós nascemos debaixo do pecado, sabemos disso. Enquanto nós não conhecemos o Senhor, nós temos práticas que não agradam ao Senhor. Às vezes, até o momento nós conhecemos ao Senhor, nos distanciamos, ou temos um momento de vulnerabilidade, onde nós temos um certo posicionamento ou atitudes que desagradam o coração do Senhor. E o desejo do inimigo é levar realmente cativo as nossas vontades, juntamente com as nossas vontades, nós. E aí, com isso, velhos hábitos que nós já vencemos, nós passamos a enfrentar novamente. Pecados que nós já vencemos, eles passam a ter poder novamente. Então, nós precisamos entender que o inimigo, ele trabalha para nos manter cativos. Porque, claro que, sim, ainda existe a questão da possessão, ainda existe tantas coisas que podem nos ligar ao inimigo. Mas o simples fato de ele nos manter cativo, de ele manter as nossas vontades cativas, aquilo que ele quer, já é o suficiente para nos paralisar. E nos paralisando, ele já fica, vamos dizer assim, um pouco satisfeito. Porque ele sabe que dali nós não vamos sair, nós não iremos avançar, estamos paralisados. Talvez estejamos exatamente onde ele deseja, paralisados. Não estamos fazendo nada de ruim, mas também não estamos avançando. Então, não somos uma ameaça, vamos assim dizer. Só que qual tem sido a grande questão? Qual tem sido o grande problema?
A grande questão e o grande problema tem sido porque as coisas estão sendo muito normais. Nós, seres humanos, pessoas, estamos normalizando muito as coisas. Então, nós estamos querendo resolver as coisas na força do nosso braço. Nós estamos querendo resolver as coisas de um modo natural. Nós estamos invertendo papéis. Nós estamos invertendo prioridades, valores. E está dando ruim. Só que, talvez, infelizmente, nem sempre se é percebido. Então, nós passamos a querer resolver tudo. Hoje é muito comum, e eu já nem preciso me estender neste assunto na questão do nosso ponto de vista, porque vocês já sabem. Mas é muito comum hoje tudo, as pessoas falam o quê? Vou fazer a terapia, que a terapia resolve. Somos contra? Vocês já estão cansados de saber que não. Porém, não é a terapia que resolve tudo. Não são livros de autoajuda que resolvem tudo. Não são cursos. E olha que vos fala uma pessoa que fez e muito. Como o pastor falou no domingo, eu me formei em coach, eu fiz muitos cursos de autoajuda, inteligência emocional, o que eu tenho na minha casa de livros de autoajuda, muito. Mas nós não podemos normalizar que aquilo é não é resultado, aquilo é, como fala a palavra? É a resposta. Aquilo é a resposta do que nós precisamos. Não. Existem auxílios que nós encontramos no mundo? Claro, existem auxílios que nós encontramos durante a nossa caminhada. Muito bem-vindo. Porém, nós precisamos parar de achar que tudo que nós lutamos é no natural. E é aqui onde nós temos visto muitos problemas. Por quê? Porque existem situações que são naturais e nós estamos querendo lutar de forma espiritual. E existem situações que são espirituais e nós estamos querendo lutar de forma natural. Vai dar certo? Não. Você está ali enfrentando uma opressão do inimigo. E você resolve ali dar jeito, resolver o problema com algum suporte natural. Vai funcionar? Não, você vai continuar sendo oprimido, você vai continuar na batalha, você vai continuar na guerra. Aí você está numa situação onde é meramente natural, onde são situações do dia a dia, mas você decide levantar um jejum, um clamor, acorda às 3 horas da manhã e se posiciona de um modo espiritual e às vezes a situação, você não vê uma solução e você fala, meu Deus, mas eu estou buscando. E às vezes a questão não é, mas não pode resolver, pastora? Claro que pode, Deus tem o poder para todas as coisas, mas vamos entender? Vamos pegar um exemplo tão simples. Existe um problema de comunicação entre um casal. Vai resolver muita coisa se eu ficar jejuando em prol do meu casamento? Agora, se eu entender que eu preciso sentar e conversar, me comunicar, mostrar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que está bom, o que não está bom, o que me falta, o que não falta, vai resolver o problema que eu tenho? Então não adianta, nós precisamos sim aprender a analisar o ambiente. E é por isso que é tão importante nós pedirmos ao Senhor sabedoria e discernimento. Talvez você fale, pastor, eu não sei reconhecer, mas o Senhor te faz ver. O Senhor te faz entender. Ele te faz enxergar. E quero falar um pouco sobre isso mais para frente. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida. Precisamos. E isso não é sobre deixar o Senhor de lado. Isso é quando nós entendemos que nós já somos novas criaturas em Cristo. Nós já temos o Senhor como guia da nossa vida. E então nós assumimos o controle da nossa vida no sentido de não é mais o inimigo que dita as coisas da minha vida, mas é o Senhor. E como eu estou com o Senhor, então nós dois temos o controle da nossa vida. Mas vamos usar bem claramente, quem tem o poder de escolha na minha e na sua vida? O Senhor, Ele pode te dizer, Ele pode virar e falar assim, Bruno, faça isso, faça aquilo outro. Se o Bruno não quiser fazer, você vai fazer? Que Deus já mandou, tá? Deus já mandou. Tem coisa aí que eu estou só falando, o Senhor, desenha ali. E tem coisas que o Senhor vai falar, e Ele vai falar, faça isso, não faça isso. Mas quem vai decidir se nós vamos fazer? Se nós não vamos fazer, somos nós. E eu posso continuar dizendo, Deus está no controle da minha vida. E ainda assim deixar de fazer o que Deus está mandando fazer. Faz sentido para você? Já passou por isso? Já, né?
Então, nós precisamos assumir esse controle e falar: Satanás, chega. Já dei espaço demais, já dei brecha demais, já te deixei trabalhar demais, já te deixei se divertir demais. Agora, basta. O inimigo, ele vem silenciosamente e ele tenta construir, vamos dizer assim, fortalezas na nossa vida, com base em 3 fundamentos. A ignorância, porque aí nós não temos o conhecimento, então ele se aproveita disso. A falsidade, com as mentiras, e a passividade. E nós vamos falar sobre a passividade. Porque a passividade ela é muito perigosa e eu quero que você entenda o que é passividade. Mas antes disso, eu quero que você entenda, olha o que a Bíblia nos diz, Romanos 6,6. Fala assim: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Ela não existe mais, amém? Ao menos assim deveria ser. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. O pecado tem poder sobre a minha e a sua vida? Então, esse já não pode ser mais um argumento. Ah, mas o pecado, ele é pesado demais. Mas aqui a Bíblia fala que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Então, uma vez que nós entendemos e declaramos e aceitamos que caminhamos com Cristo, que em Cristo somos novas criaturas, a minha velha natureza se foi. Vou estar aqui no mundo, vou estar diante de ataques do inimigo? Sim. Porém, a minha velha natureza, aquilo que eu fazia e que para mim não era um problema nenhum, aquilo que eu fazia talvez era até um problema, mas eu nasci assim, eu sou assim. Jesus já crucificou, já foi. Para quê? Porque Jesus é mau e porque Jesus deseja me mudar? Não, porque ele não queria que o pecado tivesse poder sobre a minha e a sua vida. E para que a gente deixasse de ser escravos do pecado. E é tão engraçado, né, quando as pessoas falam, eu já até cheguei a comentar sobre isso, que falam, crente não pode isso, crente não pode aquilo. E quando as pessoas param para entender que escravos não somos nós, mas são aqueles que dependem de certas coisas para viver, tudo muda. Porque as pessoas falam, mas você não pode, vamos usar o de praxe, você não pode mais beber. E quando a pessoa entende que a questão não é sobre poder, você pode, ninguém está te amarrando, ninguém está te obrigando a nada. Você pode, mas talvez você entendeu que aquilo não te serve. Talvez para você não é uma pessoa que tenha tendência a sofrer com isso. Ok, eu sou uma pessoa que eu não gosto. Tem gente que gosta, tem gente que tem traumas por conta de experiências na família. Enfim, tem cada situação, cada pessoa com a sua situação. Mas as pessoas se pegam numa lista de pode ou não pode, pode ou não pode, você pode ou você não pode. E quando você entende que vai além de pode ou não pode, não é sobre poder ou não poder. É sobre você entender se, às vezes, Jesus tem pessoas em específico que Jesus vai pedir, me entrega. Eu não quero mais. Tem pessoas em específico que nunca passou por esse tipo de experiência. De Jesus falar algo, de pedir algo, independente do que seja da bebida, seja de qualquer outro vício, outro hobby. E o porquê que Jesus pede? Aí a gente deixa para ele, né? Ele é quem sabe. Mas quando nós entendemos que vamos usar o clássico vinho da Itália, né? Se eu tomo meu vinho bem, se eu não tomo meu vinho bem também, eu entendo que eu não sou escravo disso. O grande problema é quando, se eu tomo meu vinho bem, se eu não tomo, aí eu não fico bom. Aí nós temos um problema de dependência. Tudo aquilo que nos traz dependência é um problema. Aí as pessoas, elas se apegam ao fato do pode, não pode. Não é isso, vai muito além. O cuidado de Jesus é, eu não quero que você dependa de nada que não seja eu. Porque eu sou tudo que você precisa. É simplesmente, eu quero que você pense dessa maneira. Jesus, ele não deseja que nada mais assuma o controle da nossa vida. Pastor, esse não é o meu caso, glória a Deus por você. Então veja outra coisa, se assume esse lugar de controle da sua vida. Às vezes é uma grosseria que está enraizada e que assume o controle da sua vida. Às vezes é uma falta de diálogo que está enraizado e assume o controle da sua vida. Às vezes é a gula. Não é na bebida, mas é na comida. E a comida assume o controle da sua vida. Nada daquilo que assume o controle da nossa vida no lugar do Senhor é algo que tem proveito na nossa vida.
Porque o Senhor nos fez para sermos livres. Entende como não é sobre o que Jesus quer nos dar ou não quer nos dar? Ele não quer que nós sejamos escravos de nada. Então, não, eu não sou escravo da minha preguiça, eu não sou escravo da comida, do refrigerante, da bebida, que seja. Eu não sou escravo de nada. Se eu quiser, eu aproveito. Se eu não quiser, tá tudo bem. Sendo assim, você está no controle da sua vida. Faz sentido para você? Então, quando o engano, e entendam agora, eu vou falar o engano e a possessão. A possessão, não pense em alguém manifestando algo, mas quando algo te possui. Então, a possessão dura um longo tempo, ou seja, quando o inimigo faz morada há muito tempo, pensamentos, ações, posicionamentos malignos, espíritos malignos, fazem morada há muito tempo. O que eles acabam fazendo? Eles acabam transformando essa vítima num funcionário, vamos assim dizer. Porque a própria pessoa começa a defender as obras do inimigo. Porque aquilo passa a ser normal. Então a pessoa que, vamos usar um exemplo, gente, se eu pego imposto e ela tem a opinião dela do porquê ela faz aquilo. Talvez ela vai sentar para você e ela vai te dar uma explicação tão grande que você vai sair dali falando, meu Deus, eu tenho que sonegar também. Porque quem tem um motivo, aquela pessoa é boa em te mostrar o ponto de vista dela. Mas aí o que acontece? Às vezes você chega e fala, mas irmão, então... E você vai tentar explicar, e aquela pessoa, ela vai vir com uma história. Ela vai vir, e não é, às vezes, para mentir, é uma verdade que ela acredita. Escuta, olha, mas é assim, porque faz as contas aqui comigo, ó. E ela mostra para você, e no final das contas você fala, é verdade, só nega mais. Coitado. Porque o inimigo, você entende que ele planta uma coisa e depois a própria pessoa, ela fica na posição de eu defendo isso daqui, e se vem um outro e fala, irmão, estou pensando em fazer uma coisa. Olha, eu não te julgo porque eu estou fazendo e comigo. E aí pronto, já temos os funcionários do inimigo aí a todo vapor. E quando nós não prestamos atenção e isso vai se tornando natural na nossa vida, nós passamos a defender hábitos que não são do agrado do Senhor. Vamos dizer que é como se o inimigo nos puxasse para o lado dele e nós começamos a defender aquilo. Então eu defendo a mentira porque a mentira tem sempre uma mentira que sim, faz sentido contar essa mentira. Se eu não mentisse que eu não estava em casa, a pessoa estava lá na porta, tinha muita coisa para fazer, você me entende, né? E a gente vai começando a encontrar justificativas para os nossos erros. E aí Satanás às vezes não está mais nem se movimentando. Ele só jogou. E a gente na passividade, acabamos fazendo o trabalho do inimigo. E o que é a passividade? A passividade ela é a ausência, ou seja, falta total, ou uma pequena vontade de agir. Então, se você é uma pessoa que tem uma ausência, uma falta de vontade de agir, uma pequena vontade de agir, você é uma pessoa passiva. Então, quem sofre de passividade é uma pessoa que tem uma falta de iniciativa, uma falta de poder de decisão. E aí, para ficar mais claro para você, o sinônimo de passividade é falta de ação e omissão. Então, uma pessoa passiva é uma pessoa que está sempre se omitindo e que tem uma falta de ação. E aí a mente de uma pessoa passiva, ela começa a entrar em um estágio mais devagar, mais, vamos dizer assim, sonolento, desanimado. Sabe, a falta de controle mental, a falta de capacidade de reflexão, porque é uma mente que está se omitindo, é uma mente que não quer agir. É uma mente que não tem uma iniciativa, não tem o poder de decisão. E aí, quem assume o controle da vida? Qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer preocupação. A condição, olha aqui uma coisa interessante que o inimigo ele sabe que nessa condição de uma mente passiva, qualquer ensino, qualquer informação, qualquer coisa vindo de um espírito enganador vai ser recebido por aquela mente. Porque é uma mente que não quer esforço. É uma mente que, eu não sei se vocês viram, apareceu para mim, eu vi hoje, na verdade, que eu não estava mexendo no celular muito, eu vi hoje que parece que criaram uma imagem do Messi, tipo aceitando a Jesus.
E isso viralizou e um monte de gente começou a falar que o Messi aceitou Jesus, mas foi uma imagem criada por inteligência artificial. E o pessoal começando a falar, tipo, prestem atenção. Olha, e teve até um pastor que tipo fez um vídeo, olha o Lionel Messi aceitando. E tipo, não aconteceu. Então, é tipo isso, sabe a informação que você joga, aí você leu, tipo, nossa, essa é a verdade, vamos lá. Vamos passar para frente, essa é a verdade. E tem coisas que realmente, assim, vamos ser sinceros, eu não entraria no Google para saber se era verdade, se o Messi aceitou Jesus ou não. Mas existem tantas outras coisas que nós poderíamos nos aprofundar para saber se é verdade ou não. Diretamente na nossa vida. Às vezes nós ouvimos algo, nós lemos algo, sentimos algo e nós tomamos aquilo como verdade em um momento e nós não vamos mais atrás para saber se de fato aquilo é algo bom, vem da parte de Deus. E uma mente passiva, ela é negligente quanto a isso e o inimigo já sabe. Então ele joga uma informação, aquela mente que não quer fazer um esforço, ela não quer tomar uma decisão, ela quer simplesmente se omitir, o que vier veio, o que for verdade é, se você disse está dito. E é isso. E o inimigo, ele passa a fazer morada. E dali, sabemos quais são os próximos passos. E isso é sobre qualquer coisa, desde o discernimento de uma palavra que pode ser lançada. E você pega uma verdade de uma denominação que talvez não tenha nada a ver com a sua. Mas o pastor, como o pastor falou até no domingo, você vê aquele vídeo, nossa, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu dia. Aquilo se torna uma verdade e você nem sequer sabe se é real aquilo que está sendo dito ou não. Quantas vezes nós passamos vídeos, pessoas diversas vezes já me mandaram vídeos de cura na alma, cura e libertação, coisa. Pastor, olha isso. Eu falo, Jesus, tipo, não. E às vezes nós passamos aquilo na maior, nossa, eu estou convicto que isso aqui é verdade. Mas nós precisamos entender, pedir a revelação do Espírito Santo, estarmos atentos, gastar sim a mente, o cérebro que Deus nos deu, para descobrirmos se aquilo que nós estamos vendo, se aquilo de fato vem de Deus. Principalmente quando aquilo tem um poder de conduzir a nossa vida a algo. Porque aquilo pode assumir o controle da nossa vida. E aí, com essa mente passiva, nós acabamos estando sujeito à passividade de um ambiente. Então, a pessoa, ela perde o seu poder de decisão, ela se torna cada vez mais uma pessoa vulnerável e uma pessoa fácil de ser manipulada, permitindo que tudo ao seu redor, que tudo no ambiente decida em seu lugar. Você já viu uma situação, talvez você já tenha passado por isso. Estamos todos juntos aqui. O que a gente vai comer? Ah, não sei. Ah, qualquer coisa. Ah, não sei. Ah, qualquer coisa. Mas você sabe, um quer um lanche, o outro quer uma pizza, o outro quer uma comida. Aí vem alguém que não é passivo, ele fala, vamos comer um japonês? Aí você dentro de você fala assim, não quero comer sushi hoje. Falo, vamos comer? Ah, tá bom, vamos. Isso é ser passivo. Porque você sabe que você não quer. E porque você falou, sei lá. Porque todo mundo falou, todo mundo concordou, ia ser só eu do contra. Só você. Porque é a sua opinião. E isso é do mais básico. Só que quando nós não nos posicionamos do mais básico, no momento mais difícil, a gente também não consegue se posicionar. Aí, quando a gente se depara com uma situação mais desafiadora, nós também não conseguimos nos posicionar. Nós não conseguimos falar qual é a nossa opinião, qual é o nosso posicionamento perante aquilo. Sabe aquela coisa, todo mundo concorda, né? Aí entra no carro e fala, eu não concordo. E por que não disse lá na hora, criatura? Não, é chato, né? Só eu não ia concordar? Só você não ia concordar. Mas nisso, nós vamos abrindo essa passividade de nos omitir e deixar com que as situações digam ao nosso respeito. Eu, por muito tempo, deixei isso acontecer comigo, mas hoje já, quando alguém tinha sempre o costume de falar, a gente não consegue isso, a gente não é boa nisso, é verdade. Agora, quando a gente não é boa nisso, diga por você, eu sou. Às vezes nisso aqui é verdade, não somos bons não. Que nem eu e a Jéssica, a gente sempre brinca. E na matemática, junta nós duas, não dá meia. Mas tem outra coisa, que se alguém virar e falar assim, pastora, eu e a pastora aqui não somos bons de criatividade. Vaso, diga por você, mas vamos deixar a parte, graças a Deus, eu sou criativa. Mas a gente faz que, não é verdade, não, isso é ser modesto. Não, isso não é ser modesto, não, isso é você se omitindo. Você se omitindo. Glória a Deus, Deus me deu criatividade mesmo, glória a Deus. Deus me deu um dom para outra coisa, glória a Deus.
E nós não é questão de ego, é questão de parar, de deixar, porque não é uma coisa que você não fala, porque você não está se vangloriando, é alguma coisa que outra pessoa vem, fala algo contrário a seu respeito e você aceita. Então está na hora de assumir o controle da sua vida. Ai, a pessoa não, eu tenho fé sim, eu acredito sim, não, eu sou diferente. E não me interessa, a pessoa vai ficar triste, 2 trabalhos, ficar e depois ter que cuidar de curar a alma. Porque então, para você não ficar triste, eu preciso ser omisso? Para você não ficar triste, eu preciso deixar com que você decida quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, onde eu faço. Não. Faz sentido para você? Então, nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá a oportunidade de nós tomarmos o controle e assumirmos o controle da nossa vida. Não é o ambiente, não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são o nosso medo, não é o nosso medo do posicionamento. É o Senhor. Simplesmente é o Senhor. A passividade, ela é uma base muito grande, vamos dizer quase que a principal, essa omissão, essa falta de ação, falta de atitude, falta de decisão para essa posição, para essa possessão. Por quê? Ou nós nos omitimos, ou nós nos posicionamos. E quando nós nos omitimos e não nos posicionamos, qualquer coisa pode se posicionar no nosso lugar. Como eu dei o exemplo do ambiente. Pessoas, o marido. Já viu o casamento que a esposa não responde por ela, nem o marido responde por ele? Ah, você gosta de tal coisa? Ele gosta sim. Ele gosta sim. E às vezes a pessoa vai falar, não, gosta não. Gosta sim, gosta, ele gosta. Você quer não, ele não quer não. Ele não vai estar querendo. Eu falei, gente, eu quero sim. Que isso? A gente brinca com situações do casamento, mas existem situações que são muito reais. São muito reais e precisam de mudança urgentemente. E isso a gente brinca no relacionamento de casal, mas isso existe de amizade também. Qualquer relacionamento que você veja, gente, ninguém responde por você. A gente brinca com a questão do casamento, o homem e a esposa vão sempre estar em comum acordo, o casal, e isso é saudável, necessário. Porém, quem tem o controle da sua vida é você. Isso não significa que você vai falar sim, amém, você vai virar para o seu cônjuge e falar, você que lide com as consequências. Não, nós vamos conversar, nós vamos chegar num comum acordo, mas você não vai responder no meu lugar. Eu tenho boca, graças a Deus. Papai do céu deu boca e voz para todos. Então, nós precisamos entender que em pequenos detalhes nós podemos estar nos omitindo perante a nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado, porque, como eu falei, hoje está sendo tudo muito normal, tudo muito banalizado, ou às vezes muito exagerado, né? Pastora, que exagero, imagina, é só para uma comida. Aí chega na hora de uma situação bem crítica, você não consegue falar não. Porque você não conseguiu falar não, porque você não queria comer. Jesus amado, você não queria comer uma coisa, você foi comer uma coisa, obrigado. E ali numa situação mais desafiadora, você vai olhar e vai falar, não tenho coragem de falar não. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou ficar? Porque o sentimento é o mesmo. Você não quer frustrar o outro. Você não quer fazer papel de ruim. Você não quer decepcionar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existem momentos que você vai decepcionar e vai frustrar sim. E por mais que você queira ser a melhor pessoa do mundo, você não vai conseguir suprir a expectativa de todas as pessoas. Você não vai conseguir suprir o que todas as pessoas esperam de você. E tá ótimo. E tá ótimo. Nós precisamos suprir as expectativas do Senhor em nós. Pastora, eu não devo me preocupar com o outro? Deve. Porém, nunca com o que ele deposita de expectativa em você. Por isso que é muito bom relacionamentos, e isso de pessoas, muito claro. Muito claro. Olha, até aqui eu posso te oferecer, Val. Depois daqui, desculpa que eu não posso ir todo dia na sua casa. Desculpa se eu não posso todo final de semana tomar um café com você. Aqui não vai dar. Nossa, pastora, mas então a senhora não é nada do que eu pensei. Exato. Nada do que você pensou. Mas eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho outras pessoas, eu tenho projetos, eu tenho coisas que Deus me confiou. Isso me torna uma pessoa ruim? Talvez nos olhos dela que esperava algo diferente de mim, sim. Mas eu estou cumprindo com aquilo que o Senhor me confiou. Então, aos olhos de Deus, talvez eu não seja tão ruim assim. Então, no pequeno, é que nós vamos sendo forjados para o grande.
É esse o segredo que nós estamos deixando escapar. Porque nós queremos que o Senhor nos coloque no grande. Senhor, eu quero o grande, eu já quero o holofote, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor, a melhor colocação de trabalho, eu quero o melhor carro, eu quero o melhor emprego, eu quero tudo no melhor. Só que a gente não está sabendo lidar com o pequeno. A gente não está sabendo lidar com o pouco. E aí Deus fala, eu estou mostrando que no pouco você não está sabendo lidar e você não está entendendo. Senhor, me deixa eu te mostrar que eu não vou mudar quando eu for rica. Deus está falando, minha filha, você não sabe lidar com o salário mínimo. Gasta mais do que ganha. Não paga as contas. Deixa aqui, fica para o anticristo. Você acha que Deus vai nos dar algo para nos trazer mais problema? Não. Deus ele vai nos forjando no pequeno. Então é no não sobre o que você quer comer. É no não sobre você não querer receber visita na sua casa. Você já teve essa coragem de falar, puxa vida. Sabe aquele sábado que você fala, hoje não tem nada. Meu Deus, glória a Deus, um sábado em casa. Aí toca o telefone, aí você atende e fala, oi pastor, tá em casa? Então vamos fazer alguma coisa hoje? Chega o semblante cai assim, ó. E qual é o comum? Vamos, vai. Você quer ir? Não. E às vezes não é um problema, tirando a parte de atendimento, tá, gente? Quando é atendimento, a gente não pensa duas vezes. Mas vamos para um momento de lazer. Não quero, eu quero curtir o lazer com a minha casa. Talvez a pessoa vai falar, puxa vida, nunca chamo com lazer. Quando eu chamo, não vem. É, gente, eu amo vocês, mas eu prefiro muito ficar na minha casa, descansando. E aí talvez não são todos que vão receber bem. E tudo bem. Porque se nós formos viver de acordo com o que as pessoas esperam de nós, todos os momentos da nossa vida vão ser assumidos por alguém que não somos nós. O controle da nossa vida vai sempre estar na mão de terceiros. E não foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos chama para assumirmos o controle da nossa vida em todas as situações, desde o espiritual ao natural, ao emocional, ao físico. Faz sentido para você? Vocês estão bem? Tá tudo certo? As palavras, elas chegam na nossa mente. E a mente passiva é uma mente que recebe a informação. Não dá tempo daquelas palavras serem analisadas ou serem digeridas, como a gente fala. E elas já saem. Então, sabe aquela coisa do você... Opa, quando eu vi já foi? Falei? Nós precisamos tomar cuidado porque muitas vezes o inimigo ele usa desse tipo de situação para nos tornar pessoas que são muito fáceis de falar e muito difíceis de ouvir. E esse é um grande problema. É um grande problema porque nós acabamos perdendo a sensibilidade do ensino, do conselho. E nós vamos deixando com que aquilo que nós pensamos ser verdade tome posse da nossa vida. E aquilo que nós pensamos ser verdade comece a gestir a nossa vida. O espírito de engano, ele pode nos achar nesse momento, na fala. Praticamente, ele assume o controle da nossa língua por meio de uma mente passiva. Pessoas cuja língua é incontrolável. Você já conheceu alguém assim? Não pensa nela, não. Pensa em você mesmo. A gente não julgar ninguém, né? Pensa em você mesmo. Uma língua incontrolável que não cabe dentro da boca. Você não consegue conter a fofoca, chega a coça. Parece que o negócio tem problema de ficar dentro da boca. Precisa ser compartilhado. Precisa, parece que você vai... Tem um negócio se aquilo ficar só para você. Tem que ter alguém para você falar, mas quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós? Mas quem somos nós? Acaba com a pessoa, aí no fim, mas quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós? Uma boca que fala mais do que deve. E às vezes propicia a calúnias, a difamação. A minha avó dizia uma coisa que falava assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. E eu não sei se você já teve o desprazer de chegar no final da fofoca. A gente já. E não um ponto é pouco, hein? Porque às vezes vai passando de 2 em 2. E chega em você uma coisa que você fala, Jesus, é mesmo? Você descobre coisas de você que você nem sabia.
Você descobre coisas dos outros que você também nem gostaria de saber. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos. Para que a gente não seja a boca de Satanás. Eu sei que às vezes é pesado, fica um linguajar meio crentez, mas é verdade. Às vezes a gente... a minha intenção é só comentar, mas pensa. O que eu posso gerar no coração daquela outra pessoa? Porque talvez em você seja algo tratado. Para mim está tudo bem. Mas será que a outra pessoa ela vai receber tão bem assim? Será que aquela outra pessoa ela não vai estar propícia a receber e olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente a partir de então? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é dela que não é tratada e sua que deu a oportunidade dela de pecar. Porque ela estava bem quietinha na dela. E você foi lá, deixa eu te contar, menina, você não sabe. E aí você colocou, plantou uma coisa que a pessoa talvez nem teria acesso, mas que você fez questão de mostrar. Quantas pessoas que fazem isso? Quantas pessoas? Uma vez eu estava aconselhando uma moça. E ela falou, não, pastora, porque o meu casamento, falando do casamento e tal. Falou, não, porque eu falo pro meu marido, eu e ele, a gente tem um super costume, assim, de... A gente olha pro corpo das mulheres juntos. Eu falei, nossa, que saudável. Não, porque aí pelo menos ele olha comigo, eu sei que ele tá olhando comigo. A gente comenta. Eu falei, não sei quem é mais burra. Ou é tu ou é ele? Eu falei, olha, coloque amor nas minhas palavras, mas faça-me o favor. Eu falei, você está dando de mão beijada um presente para o seu marido desejar outra mulher? Eu falei, você está de brincadeira com a minha cara? Não é possível, não. Nunca parei para pensar desse lado. Meu amor. Eu falei, né, você acha que Satanás está fazendo alguma coisa? É tu. Ele está só olhando e falando, eduquei bem. Eduquei direitinho. Agora pensa só, mulherada. Não, amor, dá uma olhada, aquele corpo ali realmente... Aí depois ainda vai brigar com o homem que olha. Não, gente, sabe? Às vezes tem coisa que a gente escuta que vocês não têm ideia. Então, assim, nós precisamos ter noção. Nós precisamos ter ciência. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar mais atentos. O inimigo, ele está nos pegando no pouco. Ele não está precisando fazer muito esforço. Nós somos uma geração cansada. Uma geração passiva. Tá tudo bem não ler. Hoje virou moda, eu não gosto de ler. Você sabe quantas pessoas eu ouço falando isso? Pastor, meu problema é que eu não gosto de ler. Mas lê uma notícia de fofoca todinha. Mas lê e sabe dos detalhes da fofoca. Então é tudo intencional. Você não tem intenção de ler a sua Bíblia. Você não tem vontade, você não encontrou prazer. Seja sincero ao menos. Mostra quem comanda a sua vida, as suas vontades. Você é como uma criança. Faz o que quer, na hora que quer, se quer. Aí como não tem o pai físico, talvez, que vá te bater, te corrigir, sei lá como que era a educação dos seus pais. Você se acha inteligente o suficiente, maduro o suficiente para fazer as suas decisões. Nós não somos crianças. Nós não somos imaturos. Nós entendemos que adultos fazem o que tem que ser feito, querendo ou não. Nós precisamos tomar uma postura. Quem assume o controle da minha vida? E eu vou te falar uma coisa. Grande parte talvez estava na reunião. Alguns sabem, outros não. Desde segunda-feira eu enfrentei uma crise de enxaqueca. Das 4 horas da segunda-feira até hoje, antes de vir para o culto, eu estava no quarto no escuro. Eu levantava literalmente para comer, exceto hoje que eu comi no quarto no escuro. Tomava banho no escuro, fazia tudo no escuro, porque eu tive realmente uma crise de enxaqueca por conta da gestação. Não posso tomar meus remédios de enxaqueca. Tomo a bendita da taquipirina, que não me resolve de nada. E o pastor vinha falando, na quarta-feira, você quer que eu... Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Chegou hoje, ele falou, você quer que eu me prepare com a palavra? Não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Gente, vocês não estão entendendo a dor. Quem já teve crise de enxaqueca sabe do que eu estou falando. Quem não teve, dá um glória a Deus agora, em nome de Jesus, e que você nunca tenha. Porque você não sabe a dor insuportável que é. O barulho te incomoda, a claridade te incomoda, você estar acordado te incomoda, só que eu não aguentava mais dormir, porque aí à noite eu não dormia, acordava cansada, mais dor de cabeça. Chegou um momento que parecia que eu tinha apanhado, porque meu olho estava sensível, fazia compressa, já não resolvia.
Eu já não sabia mais o que fazer. E chegou hoje, ele falou, você quer ficar em casa? Eu falei, quero. Mas eu não vou. Eu falei, porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque durante esses dias nós começamos a ter também uns direcionamentos. E o Espírito Santo de quinta-feira para sexta me deu um discernimento. Eu passei pela porta do meu quarto e eu ouvi nitidamente: ore e repreenda o espírito de morte. E naqueles dias, eu estou contando tudo aqui já, porque já aconteceu, então por isso que eu estou abrindo. Naqueles dias eu tive 2 sangramentos. E muitas pessoas, inclusive na quarta-feira passada que eu não vim, eu tinha tido um sangramento. E obviamente eu tinha pedido para o pastor não comentar, até que a gente tivesse ido na médica. Estava tudo bem, graças a Deus. E quando isso aconteceu, eu, óbvio, liguei diretamente ao bebê. Falei, aqui não. Oramos, contei para o pastor no dia seguinte. E depois eu voltei, deitei, comecei a me sentir mal. Ele veio orar comigo e ele falou, enquanto eu orava, enquanto você estava dormindo, eu orava. E o Espírito Santo me deu um discernimento. Não é sobre o bebê, o espírito de morte, é sobre você. É sobre o seu ministério, é sobre o que Deus te entregou. Porque o inimigo quer usar dessa situação para te paralisar, para te deixar de cama. E de fato ele falou, você vai levantar, você não vai ficar assim. E ele começou a orar comigo. E ali eu levantei e eu fiquei boa. Passei sexta-feira bem, continuei de repouso por precaução. Sábado fiquei bem, domingo fiquei bem, ministrei. Cheguei em casa, eu comecei a sentir um desconforto. Falei, cansaço, né? Chegou a noite, minha cabeça estava um pouco pesada. Falei, cansaço, né? Acordei na segunda-feira, a enxaqueca já. Acordei com ela, assim, bom dia, estou aqui. E eu falei, não, vou ficar bem. Falei, era só uma dor de cabeça. Continuei fazendo as coisas da casa. Falei, não, hoje eu estou bem. Ia sentar, já estava organizada com a semana. Inúmeras coisas para fazer. Tinha coisa para fazer da reunião da conferência das mulheres. E eu sentei para me preparar com tudo aquilo. Minha cabeça começou a explodir. Parecia que tinha me dado uma pancada desse lado aqui. Na hora, eu já falei, mulheres, tive que cancelar nossa reunião. Eu não estava conseguindo abrir o olho, desliguei a luz, eu deitei, era 4 horas da tarde. E ali eu comecei a falar, Senhor, se for espiritual, Pai, vamos entender aqui, que eu não quero nem tratar do espiritual que é carnal, nem é o que é carnal espiritual. Então, às vezes eu tenho que tomar remédio, eu estou orando, tenho que tomar remédio, como que é? E o Espírito Santo, ele foi tão claro comigo, quanto ao tema dessa palavra. Assuma o controle da sua vida. E eu falei, eu já tinha certo para mim que eu iria pregar. E eu falei, pastor, não, vai dar tudo certo, vai tudo certo. Fui fazendo tudo devagar. E ali o que eu quero te dizer é, às vezes a gente pensa que assumir o controle da nossa vida é só quando as coisas estão muito fáceis. E não estão. Se você virar para agora e falar assim, pastor, você está 100% sem dor? Não, agora eu estou com dor onde eu não estava antes. Mas amém. Porque eu assumi o controle da minha vida. Não é sobre negligência. Se eu tivesse com alguma outra questão que envolvesse algo mais sério, eu estou dizendo sobre, às vezes o inimigo ele tenta nos paralisar. E ele vai tentar. A minha dor de cabeça, eu não estou sentindo mais. E ele sabe o quanto eu estava sentindo. E ele virou para mim e falou, amém. A sua cura vai vir do altar. E eu falei, amém, eu creio nisso. Mas em contrapartida, você acha que o inimigo, ele se sente feliz, satisfeito, realizado quando nós nos posicionamos para fazer aquilo que Deus nos chamou? Não. Então não se engane, quando você estiver fazendo algo que o Senhor te chamou para fazer, o inimigo ele vai se levantar assim. Pastora, mas eu não faço nada da igreja, mas você cuida da sua casa? O inimigo ele vai se levantar assim. Você cuida da sua esposa? O inimigo vai se levantar assim. Você cuida do seu marido? Ele vai se levantar assim. Você tenta exercer princípios cristãos no seu trabalho? Ele vai te dar uma proposta ótima para você descumprir todos os seus princípios e valores. Ele não cessa. Então nós não podemos nos omitir. E isso falou claramente no meu coração. Eu poderia ficar em casa? Poderia, sim. E eu teria todo o respaldo para isso. Teria toda a justificativa para isso. Mas a pergunta que eu iria me fazer todos os dias era: quem é que controla a minha vida? E quem controla a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Quem controla a minha vida sou eu, no sentido de
eu consigo levantar e fazer. O dia em que eu não consigo, Pai, o Senhor sabe que eu não consigo. Mas o dia em que eu consigo, eu não vou me esconder atrás de algo. E eu estou falando de mim porque eu vou me usar como exemplo sempre. Mas isso se estende a você. Porque por diversas vezes você passa por situações onde depois fica mais fácil se esconder atrás daquilo. Já virou comum, já está tudo bem, todo mundo já sabe. Vou me esconder atrás disso. Vou usar isso como um pretexto. Mas não faça isso. Pessoas maduras assumem o controle da vida. E aí eu te trago outro exemplo, se você não está entendendo. Mas eu fui criado assim. Assuma o controle da sua vida. Mas esse era o normal na minha casa. Assuma o controle da sua vida. Mas é que para mim é difícil. Assuma o controle da sua vida. Quem tem mais poder? O que te aconteceu ou o que Jesus pode fazer a partir do que te aconteceu? A grande questão é que às vezes a gente não deixa Jesus trabalhar porque a gente não quer que Jesus toque. Gente, mudar dá trabalho. Quem aí passa por processos de mudança? Mudar dá trabalho. Eu não sei quantas coisas o Senhor já te pediu. Para mim, Ele já pediu muitas. E é difícil. Dói. O meu eu estaria bem deitadinha na minha casa, debaixo da minha cobertinha, assistindo lá de casa, tranquilamente. Só que essa é a pessoa que eu era. E a pessoa que eu quero ser. E o que eu quero deixar? Vocês entendem? Não é sobre performance. Isso daqui eu não estou fazendo para você. Eu estou fazendo porque Deus me confiou algo. Eu estou fazendo, e aí nisso eu recebi uma mensagem hoje muito linda, inclusive eu não vou te falar, te expor, porque eu não sei se você gostaria, mas eu te agradeço, porque aquela palavra ela veio direto para mim. E eu falei, e é exatamente sobre isso. Eu já tinha a certeza, depois daquela mensagem eu tive mais certeza ainda. Então, nós precisamos entender que o modo como nós nos posicionamos vai determinar aquilo que nós iremos viver. O modo como nós nos posicionamos vai determinar quem está de fato no controle da nossa vida. Nem sempre é fácil, gente. Não é fácil, não estou romantizando nada, não. Eu abri para vocês como tem sido meus dias. Como é que vocês acham que estava a minha cabeça? As mulheres aí sabem um pouco. Tanto que eu falo que eu não gosto de cancelar as nossas coisas, que eu não gosto de estar presente nas nossas coisas. O tanto que eu me cobrei, o pastor falou, não posso fazer isso, não dá. E ali eu falei, eu me senti tão mal. E eu falei, não, é tempo de eu entender. Eu não estava nos meus planos. E eu fui pega. Algo natural, algo espiritual, que seja, independente da situação, independente da circunstância. Mas o que nós não podemos fazer é nos render a esse tipo de situação. Mesmo quando você for pego no seu dia mal, seja espiritual, seja natural, não deixe a preocupação te roubar. Não deixe a preocupação assumir o controle. Ela vai vir, é natural. Mas opa, está comandando demais. Aqui não é seu lugar. O medo está comandando demais. Opa, não é seu lugar. O desespero, a preocupação, seja lá o que for. Aquilo que estiver ocupando um lugar que não lhe pertence, põe para correr. O dono da minha vida é o Senhor. E o Senhor me fez livre do pecado, da escravidão de qualquer coisa. Então, eu tenho o controle da minha vida. Eu tenho o controle. Até aqui vai me atingir, depois daqui não. Porque eu estabeleci esse limite. João 10:10 fala assim, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E olha que interessante. Quando a Bíblia fala sobre o ladrão vem para roubar, essa palavra roubar, ela não se refere a roubar na força. Essa palavra ela vem do original que se fala clepto, que se refere a furtar, ou seja, tomar sem que a pessoa perceba. É a cara de Satanás, né? Então ele vem para roubar, ele vem para furtar, ele vem para tirar de você sem que você perceba. E aí ele te mata e te destrói. É exatamente isso. Então nós precisamos entender que Satanás, ele não é que ele não vai, porque ele vem com as artimanhas dele, ele escolhe, mas entenda que aonde nós precisamos estar ligados, como eu falei, é no pouco, é no detalhe, é no simples. Porque é naquilo que não tem nada a ver que ele nos rouba, que ele nos furta. E aí, pouquinho em pouquinho, ele nos mata. E aí, quando a gente vê, ele nos destrói.
Então nós precisamos estar atentos. Talvez ele vai vir na força do braço, um dia que ele estiver muito irritado com você, ele vai vir ali grandão, cara a cara, e você bota ele para correr. Mas às vezes ele está vindo devagarzinho. Ele está te roubando aqui, ó. Ele está te roubando uma energia. Ele está te roubando, você não gosta de ler. Mas você não gosta de ouvir, mas você não tem paciência. Você dorme na oração, você dorme em cima da Bíblia. Para que você vai fazer isso? Vá, será? Olha lá. Não, Vaz, vou para outra pessoa. Você não é assim. Eu sinto que você não é assim. Eu sei. O Vaso, ele é parceiro da Sara. Tem a tia do Coque e o tio do Coque. Aqui ninguém sabe. Mas o Vaso, ele é o tio do Coque. Te expus agora também. Você aprender. Vai ficar mais de boa. Tem a tia do Coque ou Sarinha. Já era, tá? Você sabe, né? Já foi. Agora esse é seu título e ninguém tira. Até você aparecer de Coque. Então, nós precisamos estar atentos. Porque o inimigo, ele vem de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Relacionamentos, sabe aquele mal entendido? Ah, deixa aqui mesmo. Tanto eu vou passar por cima. Na segunda briga, você taca na cara. Não vamos dar armas para o inimigo. Vamos ser mais inteligentes do que ele. A gente tem mais acesso do que ele. Hoje a gente tem algo que ele não tem. Que é a bênção de ter a presença do Espírito Santo. Te alertando, te conduzindo, ter Jesus caminhando com você. Eu não estou falando que você não vai errar nunca. Mas eu estou dizendo que você não precisa permanecer no erro. E glória a Deus por isso. Porque você sabe que ele é tão revoltado, porque ele sabe que ele nunca mais vai poder ter o que eu e você temos. Você imagina o quão difícil deve ser uma pessoa que tinha tudo perder e hoje ser considerado o inimigo de Deus? O quão revoltante, o quão frustrante deve ser? Ele olhar para você e saber que, Hélio, você tem um título que era meu. Olhar para você e falar, você é criatura de um Criador perfeito. Ele te chama de amigo, de filho. Ele deu o filho dele para morrer por você. Você acha que ele te quer algum bem? Não se iluda. Não se iluda. Como diz um pastor muito jovem de vocês, não flerte com o te honrando. E aí, para encerrar, eu quero que você entenda que nós não podemos colocar roupas velhas sobre roupas novas. A história do vinho novo em odres velhos já é bem conhecida. Mas aqui, nós vemos que nós devemos nos livrar da nossa antiga natureza, lá em Efésios, que nós lemos 4:22, que nós devemos nos livrar da nossa antiga natureza, do nosso velho modo de viver, e nós devemos nos revestir da nossa nova natureza. E você só pode remover o velho quando você já tomou posse do novo. Porque ninguém vai abrir mão de algo. Vamos usar um exemplo aqui bem claro, e agora é a hora dos homens aí, aproveitar para encher o saco das mulheres. Mas assim, a gente só bota uma roupa para fora quando a gente comprou uma outra, né? Eu falo assim, eu vou tirar, eu vou ficar sem, deixa eu comprar outra que aí eu troco. É mais ou menos essa a ideia, né? Você vai falar, vou tirar, eu vou ficar sem. Não, vou esperar. Então a gente só põe para fora quando a gente arruma uma nova. A mesma coisa vem no nosso espírito. Nós só vamos nos revestir do novo quando nós abrimos mão do velho. Só que tá vendo como na realidade de Deus é diferente? Nós precisamos abrir mão do velho para ter o novo. Nós não podemos ficar querendo ter os dois e em algum momento a gente escolhe qual é melhor. Não. Eu vou me revestir do novo e eu abro mão do velho. Só que a pessoa só consegue abrir mão do velho quando ela tem convicção de que ela tem o novo. E você precisa ter a convicção de que você tem o novo em Cristo. E você pode ter. E você vai vencer essa influência como? Seguindo esse versículo. É o que eu posso te deixar, que é o mais precioso. Você pode colocar para mim, por favor, Efésios 4, do 22 ao 24. No 22, nós lemos assim, livrem-se. Em outras versões vai estar, remova a sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos seus desejos impuros e pelo engano. Depois no 23, você vai ver, deixe que o Espírito renove. Fala, renove. Então fala, remova, renove. E no 24 fala, revistam-se. Então fala, revestir.
remover, renovar, revestir. Então, primeiro você vai tirar, você vai remover. Você removeu, você vai mudar, você vai revestir. Você vai renovar, você vai renovar. Você vai mudar o modo de pensar, você vai mudar o modo de agir. Você vai pedir para o Senhor vir e renovar sua mente. E depois você vai revestir. Porque entra naquela questão de que como é que eu vou colocar coisa velha em coisa nova? Não é possível. Então, primeiro eu tiro o velho, eu renovo a mente, e aí eu vou revestir com o novo. Então, você vai remover, tirando as coisas velhas, você vai renovar tanto mentalmente quanto espiritualmente, você vai revestir segundo a vontade de Deus. Você tem um passo a passo. Você não vai sair daqui mais hoje, meu Deus, o que eu vou fazer? Leia Efésios. Leia o texto que eu deixei para você. Efésios 4, do 22 ao 24. Você vai lembrar, remover, renovar, revestir. Esse é o seu direcionamento para esse momento. E para você ter novas mentalidades, eu queria que você se colocasse de pé. Quando você tem uma nova mentalidade, você tem um novo hábito. Porque a velha criatura tinha hábitos velhos. A nova criatura tem novos hábitos. E ali o apóstolo está dizendo que o próximo passo para a pessoa que se despiu do velho é se vestir com o novo. Então, você quer hábitos novos? Deixe de fazer o que você fazia antes. Então, eu não sei qual é o lugar onde tem algo assumindo o controle da sua vida. Mas o que eu posso te dizer é, você vai remover, você vai renovar e você vai revestir. E você vai mudar completamente. Então, eu era uma pessoa que talvez a ignorância geracional tomava conta da minha casa. Então, eu vou remover, eu vou renovar e eu vou revestir. Eu vou mudar um hábito antigo para um hábito novo. Eu era uma pessoa que só reclamava e eu trazia um peso para o ambiente. Então, eu vou mudar o meu hábito antigo para um hábito novo. E tudo isso como? Removendo, renovando, revestindo. E isso você vai colocar para qualquer, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui. E você vai colocar para qualquer coisa. É a preguiça que te domina, é a preguiça espiritual que te domina, é o medo que te domina, é uma situação de fracasso, de impotência, são situações traumáticas, são medos excessivos. Remova, renove e se revista. Esse é o direcionamento que você tem. E aí eu quero que você guarde um versículo no seu coração, Efésios 2:10, que fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele. Feitos para boas obras, da qual ele preparou para nós, de antemão, para que nós andássemos nela. Então, tome uma decisão. Hoje e daqui em diante, que você tome uma decisão de assumir o controle da sua vida. Não mais o passado, não mais os traumas, não mais os medos, não mais a situação, não mais o contexto, não mais as justificativas que você encontrava para suportar aquele argumento que você carregava. Mas uma decisão. Eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero que Satanás não tenha mais liberdade na minha casa. Eu quero que Satanás não tenha mais liberdade nos meus pensamentos, no meu relacionamento, nos meus relacionamentos com os meus filhos, com pessoas. Eu quero que o Senhor seja o centro e eu assumo o controle da minha vida. E isso não significa, pastora, está tirando o lugar de Deus? Não. Por isso que eu dei o meu exemplo para vocês. Deus continua sendo o centro, mas quem assumiu o controle da minha vida fui eu. De levantar e de agir. É literalmente aquela frase que nós vemos, tá com dor, vai com dor, tá com medo, vai com medo. É assim. Como eu falei, entenda. Existe um momento da prudência, existe um momento de tudo. Sabedoria e discernimento estão aí para nos ajudar, para nos servir. A última coisa que nós queremos é somente que vocês sejam guiados e controlados por Satanás, sem sequer perceber que estão sendo controlados por Satanás. Você não precisa chegar aqui possuído, cair e a gente ter que expulsar para você estar sendo guiado e manipulado. Às vezes o simples fato de você deixar com que o inimigo te trave, te paralise,
te coloque naquela posição de, ai, coitadinho, e ai, não, tá tudo bem, ai, tem uma justificativa, ai, meu Deus. Não. É hora de falar, basta, basta. O tempo está chegando. O que eu quero, quando os meus filhos olharem para mim, o que eu quero que eles vejam? Eu não sei vocês, mas era tão comum a gente olhar e olhar para os nossos pais como pessoas que, meu Deus, eles não sentem fome, eles não sentem dor, eles não sentem nada, eles são super-heróis. Mal você sabia que a mãe não é que ela não sentia fome, é que ou ela comia ou você comia e ela deixava para você, mas ela não estava murmurando pela casa. O pai, não é que ele estava cansado, mas ele sabia que ou ele descansava ou ele te dava atenção e ele estava ali com você, não é que ele estava murmurando pela casa. Agora hoje, tudo a gente reclama. Sabe, Deus, ele me cobrou disso. Porque já estava virando um hábito. Tá tudo bem, pastor? Mas tá tudo bem sim. Tá tudo bem sim. Basta de ficar falando que não tá tudo bem sim. Mas não tá tudo bom. Engana o inimigo, tá tudo certo. Confunde. Tá tudo bem. Nós precisamos nos tornarmos pessoas maduras e pessoas que assumiram o controle. Não é mais qualquer coisinha que me para, não é mais qualquer coisinha que rouba, que me desgasta. Isso é tão amplo, mas é tão poderoso. Eu queria orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, por esse direcionamento, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos mostra, Pai, como nós devemos nos posicionar, como nós devemos agir. O Senhor ainda se preocupa, Pai, com o nosso bem-estar, o Senhor se preocupa como serão os nossos dias nessa terra. Obrigada, Senhor, por tamanho amor, obrigada por tamanho cuidado. Pai, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o entendimento dessa palavra para cada coração, que nenhuma pessoa aqui saia com a dúvida, Senhor, deste argumento, dessa palavra. Pai, que todos nós possamos ser uma terra fértil, onde essa palavra ela vai cair e ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai florescer e nós daremos frutos, Pai. Nós iremos nos lembrar de remover tudo aquilo que nos afasta, que nos interrompe, que nos impede, que nos paralisa, renovar a nossa mente de acordo com a Tua palavra e nos revestir, Pai, com a nova criatura em Cristo. Pai, que essa palavra acompanhe cada um aqui, Senhor, nessa continuação de semana e que, Pai, quando eles enfrentarem situações onde o inimigo vai tentar paralisar e assumir o controle das vidas, Pai, que eles se lembrem dessa palavra e que eles sejam, Pai, fortes o suficientes para lutar contra o inimigo, para se posicionar e declarar que o Senhor deu o controle da vida deles, Pai, que eles têm o poder e a autoridade de assumir a vida deles, que o Senhor está no centro, guiando, direcionando, Pai, dizendo tudo aquilo que nós devemos fazer. Senhor, que nós não sejamos consumidos pelo medo, pela preocupação, por coisas geracionais, Pai, que nós sejamos, Pai, guiados pelo novo homem que nós somos em Cristo Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado e que essa palavra nos acompanhe não somente hoje, não somente essa semana, mas por todos os dias e que seja uma virada de chave para nossa mente, que seja realmente um novo nível, um novo entendimento, para que nós não sejamos mais enganados por espíritos malignos, que nós possamos ter o anseio de buscarmos, de querermos mais, de querer crescer e Te conhecer, Pai. Nós declaramos que nós somos livres porque o Senhor nos fez livres de todo pecado, de toda escravidão, de tudo aquilo que poderia querer colocar esse lugar de controle na nossa vida. Mas, Pai, o Senhor é o controle, o Senhor é tudo aquilo que nós temos, o Senhor é quem está no centro, o Senhor é quem comanda, o Senhor é o dono de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós somos. Então nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra esteja conosco e que o Teu Espírito Santo nos lembre dia após dia de que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor nos fortalece e que nós somos criados à Tua imagem e semelhança, com o espírito de coragem para vencermos tudo aquilo que o inimigo colocar diante de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor.